Bom, pessoal, vamos lá. Eu não vou apagar a luz, não se preocupem que depois vocês tirem foto, copiem, tá? Aprendemos 3 comandos: entrada, saída e processamento de dados, tá? A característica dele é que eles são os comandos simples, ou seja, a ordem que eu coloco eles são executados. Então, vocês podem ver, int não sei o que, scanf, printf, a ordem que vocês colocam, ele é executado, tá? Agora nós vamos começar a aprender os comandos estruturados. Quais são os comandos estruturados? Ele não segue uma ordem. Ele pode estar na primeira linha, segunda linha, pular para a terceira, pular para a sétima, voltar para a segunda. Então o negócio fica agora mais dinâmico, tudo bem? Por isso que tecnicamente ele é um pouquinho mais difícil de utilizar. Por esse dinamismo dele, tudo bem? Então o comando C, ele tem 3 variações. Comando C então, o comando C então, senão, e o C encadeado que a gente vai aprender em outro dia. Como que funciona o comando C então? Primeira coisa, a partir de um questionamento, a partir de uma condição, eu faço algo ou não, tá? Então, por exemplo, nós vamos usar aqui o exemplo de calcular o módulo matemático de um número. O que é o módulo matemático? Não tem nada a ver com o módulo de resto da divisão. Módulo matemático de um número, para quem não lembra, é isso aqui, ó, na matemática. Módulo de menos 8. Qual é o resultado disso? O módulo força o número a ser positivo. Então, módulo de menos 8 dá 8. E módulo de 10 dá quanto? 10. Ou seja, força o número a ser positivo. Se ele já for, permanece. Se não for, ele transforma. Entenderam esse conceito? Sim. Tá? Então vejam, eu só faço alguma coisa se o número for negativo. Transforma em positivo. Se for positivo, eu não faço nada, já é ele. Então, ele se caracteriza neste comando, o C então. Então vejam, no fluxograma, o símbolo de decisão é esse losango. Sempre dentro dele eu vou colocar uma condição. E o que é uma condição? É uma expressão que retorna um valor lógico. Ok? Como assim uma expressão que retorna um valor lógico? Por exemplo, x é maior do que y, ele vai dar verdade ou falso. Todos concordam? É uma expressão lógica. Por que ele tem que saber se é verdade ou falso? Porque se for verdade, ele vai seguir um caminho. Se for falso, ele segue outro. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Imagine você venha de carro para cá e eventualmente você dá carona para alguém. Tudo bem? Então qual é a condição? Você ligar para o seu amigo e perguntar: você vai para a escola hoje? Se ele falar que sim, você parte da sua casa. Ó, ele respondeu sim, verdade. Passo na casa dele e venho para a escola. Qual foi a resposta dele? Sim, eu vou, verdade. Eu vou para a escola. Vamos supor que hoje você pergunte para a pessoa: você vai para a escola hoje? Ah não, hoje eu não vou, que é feriado, que eu vou viajar. Ou seja, a pessoa respondeu falso, ela respondeu não. Então o que vai acontecer? É para dar uma carona? Falso. Então ela sai da casa dela, carona, falso, e prossegue o caminho dela. Então eu só faria alguma coisa neste caso se acontecesse o quê? Se a pessoa viesse para a escola. Tudo bem? Então, hipoteticamente, esse comando funciona assim. A partir de uma condição, ele faz algo se for verdade. Tranquilo? Pegando o nosso exemplo aqui, ó. Calcular o módulo matemático de um número. Por exemplo, se o cara digitar menos 8, vai ter que apresentar o que na tela? 8. E se o cara digitar 28, apresenta o quê? 28. Lembrando que entrada e saída é apenas uma forma de você interpretar melhor o enunciado. Não é que você tem que usar literalmente esses números. Tudo bem? Primeira pergunta que eu faço: quantas informações o usuário deve digitar? Uma. Então vamos lá. Vou fazer apertado aqui para caber.
início. Falo para a pessoa digitar um número, não é isso? Como eu quero o número da pessoa, vou dar o nome da variável de N. Tranquilo? Eu tenho mais alguma coisa para pedir para a pessoa? Sim ou não? Não. Então, eu tenho que tomar uma decisão agora. A pessoa, o número será transformado em negativo ou não? Ou em positivo ou não? Então, o que eu faço aqui? Eu coloco um símbolo de decisão. Tudo bem? Agora, qual a condição que eu coloco para, se der verdade, eu fazer alguma coisa? Oi? Uma pergunta, para eu fazer algo, o número tem que ser negativo ou positivo? Negativo. Todos concordam? Sim. Porque se for positivo eu não faço nada. E qual é a expressão, qual a condição que equivale a um número ser negativo? O que é menor que zero? O número. Ou seja, se o número que a pessoa digitou, que está representado em N, não é isso? Sim. For o quê? Menor do que zero? Concordam que se isso aí for verdade, quer dizer que o número é negativo? Todos concordam? Sim. Bom, se for verdade, vai acontecer o quê? O número é negativo. Então, eu tenho que fazer alguma conta para o número virar positivo. Então, vou fazer assim. N recebe N vezes menos 1. Uma pergunta, todo mundo concorda que se eu multiplicar um número negativo por menos 1 dá um número positivo? Dá ele mesmo positivo? Por exemplo, menos 8 vezes menos 1 dá quanto? 8. Menos 20 vezes menos 1. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o número negativo, multipliquei por menos 1 e joguei nele mesmo. Atualizei o valor da variável. Ok? E se for falso, o que ocorre? Não acontece nada. Lembra que se for falso eu não faço nada? Bom, se for negativo eu faço isso, se for positivo eu não faço nada. Porém, não importa qual seja, eu faço o quê? Eu mando exibir na tela N. Acabou. Vamos testar? Vamos testar esse primeiro valor aqui, ó. Considere que o usuário digitou menos 8 na variável N. Quanto vale a variável N? Menos 8. Menos 8 é menor do que zero? Sim. Então ele vai seguir esse caminho. Quanto que é menos 8 vezes menos 1? 8. O 8 é jogado onde? N. Então, o N vale quanto agora? 8. Veio para cá, exibiu N. Exibiu o que na tela? 8. Então vejam. O cara digitou menos 8 e o que foi exibido na tela? 8. Digitou menos 8 e o que foi exibido? 8. Bom, testei, o primeiro teste aqui deu certo. Sim ou não? Sim. Vamos agora fazer o segundo teste. A pessoa agora vai digitar 28. Pergunto, quanto que vale N? 28. 28. 28 é menor do que zero? Falso. Não faz nada. E depois que acabou a estrutura, o que ele apresenta na tela? 28. O valor de N que é 28. Se ele entrou 28, ele exibe o que é na tela? 28. Funcionou. Tudo bem? Então, essa seria a solução no fluxograma deste algoritmo. Tá? Então pense, sempre uma condição, você tem que colocar uma expressão que dá verdade ou falso. Para quê? Para que ele saiba onde ele deve seguir. Tudo bem?
só apagar isso aqui, que nós, entrada e saída, só para caber tudo aqui desse lado. Depois eu copio de novo aqui. Bom, vamos fazer a opção do código agora. Primeira linha, qual que é mesmo? Programa, exercício, C, então. Tudo bem? Quais as variáveis que eu tenho aqui, pessoal, nesse algoritmo? N. N é de que tipo? Inteiro. N é do tipo inteiro. Todos concordam? Quando eu perguntar a sua idade, você fala o número inteiro. Você fala, tenho 18,7 anos. É 18. Ok? Início. Qual o comando que é esse aqui no seu do código? Var. Esse aqui. Oh. Scan. Esse símbolo aqui é o? No seu do código é o leia, não é isso? Leia o quê? N. Esse símbolo no pseudocódigo é qual? Opa, novidade. É só prestar atenção. Esqueci de colocar uma coisa aqui, tá? Ele é o comando. Sempre que você encontrar esse símbolo, você vai fazer o comando C. Vou colocar numa cor diferente para ficar destacado. C. E qual a condição que eu coloquei aqui dentro? N menor do que 0. Ó, C é a condição, que no caso é o que está aqui dentro. Aí eu escrevo depois a palavra então. Legal. Pessoal, o então, a palavra então, vem de confirmação da condição. Um exemplo. Se o meu amigo vai para a ETEC, então eu vou buscá-lo. Ou então não quer dizer isso daí? Você não está confirmando a sua premissa que é ir buscar o seu amigo? Então aqui é a mesma coisa. Se o número for menor que 0, então eu tenho que transformar em positivo. Ok? Então simboliza o lado verdadeiro. E o que está dentro do lado verdadeiro? Qual comando que é esse aqui no pseudocódigo? É o processamento, que não tem uma palavra específica, né? N recebe N vezes menos 1. Tudo bem? Eu tenho mais alguma coisa para fazer? Isso aqui é o fim da estrutura. Depois desse comando eu tenho mais alguma coisa para fazer? Não. Em outros exercícios pode existir. Neste não. E não é obrigado a ser uma conta, poderia ser um escreva, poderia ser um leia, poderia ser um outro comando C e outras coisas que nós nem aprendemos ainda, tá? Então não é obrigado a ser uma conta. Esse exercício pede isso, tudo bem? Legal. E se for falso, o que acontece, pessoal? Nada. Então esse comando aqui, ele é o chamado C, paguei aqui sem querer, então. C, então. Por que ele é o C, então? Porque ele só faz algo se for verdade. Se for falso, não faz nada. Ok? Então, esse conector, que é essa bolinha, simboliza que terminou a estrutura. Como que eu termino a estrutura? Olha aqui, ó. Todo comando estruturado tem o nome dele e o fim dele, o fim específico dele. Então, ficaria como aqui? Fim C. Tudo bem? Acabou a estrutura. Qual comando que é esse aqui? É o comando? Escreva. Escreva o quê? N. Não tem o canetão de outra cor aí não, né? Que tá ali. Só para fazer o negócio. Então está pronto o meu pseudocódigo. Vamos tentar testar agora. O cara digitou 8. 8 é menor do que 0? Falso.
Então ele pula e faz, escreva N, escreva 8. Os caras estão menos 10. O N vale menos 10. Menos 10 é menor do que 0? Então ele vai entrar aqui dentro. E vai executar isso para depois fazer isso. Tudo bem? Certo. Então, pessoal, reparem que ele só faz isso daqui caso a condição dê verdade. Se não der verdade, ele não faz. A gente não usa o sinal? Nesse aqui O não. automático, não? Ali é uma outra coisa. Tudo bem? Para este não tem o comando C não. Ele pula automático. Sim. Certo? Bom. Vamos ver como fica a brincadeira em linguagem C. Considerando que as bibliotecas estão declaradas, int, bem, estou tendo que escrever um pouquinho pequeno, pessoal, para caber na lousa, senão eu vou ter que apagar alguma coisa aí. Depois a gente tira uma foto e vocês veem melhor. Então, essa aqui é a estrutura do meu programa em C, concorda? Sim ou não? Como que eu declaro a variável n inteira? Int. Ficaria como? Int n. Lembrando, tudo em minúsculo. Sim? Como que é o comando leia na linguagem C? Bom, já que eu quero ler n que é inteiro, eu coloco o porcento o quê? D, vírgula, e comercial é a variável que eu quero ler. Até aí nenhuma novidade. Ok? Qual o comando que é agora? C. Opa! Deixa eu ver qual que é a regra. Toda vez que eu encontrar C, eu coloco if e a condição entre parênteses. Vou colocar numa cor diferente para destacar. If, abre parênteses. Ou seja, minha condição deve estar entre os parênteses. Professor, aqui não está, aqui não é obrigatório, você pode até colocar, não tem problema, mas embaixo, obrigatoriamente, a condição está entre parênteses. E qual é a condição? Se o n for menor do que 0. Todos concordam? Bom, agora tem um negócio em linguagem C, que é específico de linguagem C, isso aí não acontece no pseudocódigo, chamado bloco. O que é um bloco? Um bloco é um conjunto de instruções com o mesmo objetivo. No caso, na linguagem C, o bloco ele é explícito, ou seja, eu tenho que deixar claro onde está o bloco. E como que eu crio um bloco em linguagem C? Chaves. Abri chaves e fechei chaves. Tudo que estiver neste meio está dentro do bloco. Aí então você já consegue deduzir uma coisa. Ah, professor, então esse int main aqui, que abre chaves aqui e fecha chaves aqui, quer dizer o quê? Que o seu programa está em um grande bloco. Tudo que está entre chaves é o seu programa. Todos concordam? Então agora, eu vou ter que criar um bloco para o lado verdade. E como que eu crio esse bloco? Abro chaves. E como que eu fecho? Como que eu termino? Fecho chaves. E o comando que corresponde ao lado verdadeiro, ó. Se a condição for verdadeira, o que eu faço? O bloco verdadeiro. O comando deve estar entre as chaves. Ok? Pergunto. O que está entre as chaves? O que é o bloco verdadeiro aqui? É a conta, todos concordam? N é igual a N vezes menos 1. Então, se isso aqui for verdade, vai fazer esse bloco. Tá? Ah, pessoal, legal. E agora, como que fica o fim C? Não fica. Fechar o bloco simboliza que é o fim C. Professor, mas em uma linguagem tem o tal de end if. End if. Cada linguagem tem uma regra.
Você vai usar Visual Basic, é end espaço if. Você vai usar Pascal ou Delphi, é end if, tudo junto. Você vai usar a linguagem C, fechou o bloco, ele já está entendendo que está fechando aqui. Ok? Bom, já que eu fechei isso daqui, o que eu tenho que fazer agora? Escreva ele é o quê? Printf %d, vírgula, n. Vou fechar essas chaves aqui em cima. Então o que aconteceu? Acabou o meu programa em C. Tá? Lembrando, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o quê? Tudo que está dentro do bloco. E se ela for falsa? Ele vem daqui e pula vir direto para cá. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta por enquanto? Sim ou não? Next. Agora vamos para a segunda variação, que é a mais comum e até mais fácil de se usar. Qual que é o nome desta variação? Se, então, se não. Ok? O que é o se, então, se não? Ele faz uma coisa se for verdade e faz outra coisa se for falso. Coisas distintas. Vou dar um exemplo hipotético também. A condição é, o professor Edson e a professora Quitéria vieram à escola hoje? Se for verdade, eu vou fazer uma coisa. Pô, vou ter que assistir aula, fazer as anotações, tal. E se a condição for falsa? Ou seja, eles não vieram à escola hoje. Faço outras coisas. Eu vou embora. Ok? Então, são blocos totalmente distintos. Dependendo do que acontecer na condição, eu faço o lado verdadeiro ou eu faço o lado falso. Tá claro, pessoal? Sim? Então, olhem aqui. No fluxograma ele funciona assim, não importa o que venha de algoritmo antes. Condição. Se a condição for verdadeira, o que ele faz? Se for verdadeiro, ele faz o bloco verdadeiro. E se for falso? Bloco falso. Ok? Então, ele faz isso ou ele faz isso. Ele nunca faz os dois ao mesmo tempo. Ou ele faz um ou ele faz o outro. E ele não tem como deixar de fazer um. Agora vamos mudar a nossa condição inicial. Lembra que aqui eu dei o exemplo de você dar carona para o seu colega? Agora aqui seria o seguinte. Eu vou para a escola hoje de carro ou de condução? Vou de carro? Se for verdade, eu faço o quê? Pego o meu carro e venho. Vou de carro? Falso. Pego a condução e venho. Então ele sempre faz uma coisa ou ele faz outra. Está entendido? Sim ou não? E o conector fecha da mesma forma, só que agora eu tenho um bloco falso também. Tá? Professor, eu posso colocar o falso em cima, a verdade embaixo? Tanto faz. Importa você ter que identificar onde que é o falso e onde que é a verdade. Você identifica com esse V e com esse F. Tudo bem? Ótimo. Então vamos ao exemplo que caracteriza isso. Dada uma idade, verificar se uma pessoa é maior de idade ou menor de idade. É um exemplo clássico. Pessoal, para executar esse exercício, quantas informações o usuário deve fornecer? Quantas? Qual? A idade. Ok? Por exemplo, o cara forneceu a idade de 30. O que deve aparecer na tela? A mensagem maior de idade. Outra execução. O cara deu a idade de 17. O que deve aparecer na tela? Menor de idade. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Fazer meio espremido aqui para caber. O fluxograma ficaria assim. Início.
Qual a informação que eu tenho que ler mesmo? A idade da pessoa. A idade. Usei o símbolo de idade, perdão, usei o símbolo de layer, na entrada de dados, e coloquei dentro a variável ID. ID é um nome válido de variável? É ou não? Sim ou não? Começa com letra e não tem caractere especial, ok? Então vai ficar esse nome mesmo. E qual é a condição que eu coloco aqui? ID é maior ou igual a 18. Se o que é maior ou igual a quê? ID é igual ou maior que 18. Se o ID for o quê? Maior ou igual a 18. Tinha dito antes igual ou maior. Isso não pode, pessoal. Tá? Eu só vou adiantar porque de repente você coloca isso aí no computador, não vai funcionar. É sempre o maior ou o menor primeiro. E o igual vem depois. Ok? A idade é maior ou igual a 18? Vamos supor que seja verdade. É maior de idade. O que eu tenho que fazer? O que está pedindo ali? Ó? Olha a saída. Maior de idade. Mas qual o comando que eu uso para aparecer essa mensagem? Eu de saída de dados, eu escrevo, não é isso? Então eu escrevo o quê? Maior de idade. Coloco a mensagem maior de idade. Tranquilo? Daí, ó. Agora vamos supor que esta mensagem dê falso. Bom, se der falso, eu escrevo o quê? Menor de idade. Menor de idade. Bom, analisei o lado verdadeiro e analisei o lado falso. Tenho que fechar a estrutura. Como que eu fecho? Com esse conector. Se for verdade, faz isso e pula este. Se for falso, faz esse e pula este. Não se esqueçam de fechar. Tranquilo? E depois que fechou o conector, o que eu faço? Neste caso, fim. Acabou. Tudo bem? Vamos testar? Era para escrever em vermelho, mas já foi. O cara digitou 30 na idade, em ID. ID vale 30. 30 é maior ou igual a 18? Sim. Vai exibir o que na tela? Maior de idade. Aqui em cima, maior de idade. Confere. Uma outra pessoa digitou 17. 17 é maior que 18? Falso. Falso. Exibe o quê? Menor de idade. Menor de idade. Pulou aquela parte e fechou. Do mesmo jeito. Ok? Uma pergunta. E se uma pessoa colocasse aqui, idade menor que 18, o que mudaria? Se fosse 18, ele ia colocar para menor de idade. Idade é menor que... Vamos ver aqui, ó. 30. 30 é menor que 18? Falso. Então aqui deveria ser a mensagem maior de idade. 17. 17 é menor que 18? Verdade. Aqui deveria ser a mensagem menor de idade. Então não é certo ou errado fazer de um jeito ou de outro. Cada um faz do jeito que quiser. Porém, respeite a condição que você colocou. Ok? Bom, vamos à opção do código. Primeira linha, programa, exemplo, se, então, se não.
Quantas variáveis eu estou usando aqui, pessoal? Do tipo D. ID. Início. Qual que é o primeiro comando? Leia. Leia ID. Qual comando é esse aqui? É o mesmo. Quase o mesmo. Qual a palavra que eu coloco? C. Qual é a condição desse exercício mesmo? ID maior ou igual a 18. Aí vem qual palavra do lado aqui? Então, O então simboliza o que mesmo, pessoal? verdade. O lado verdadeiro do meu fluxograma. Qual que é o lado verdadeiro do meu fluxograma? Qual comando que é este? É o comando escreva, não é isso? Escreva. Qual a mensagem? Maior de idade. Agora a minha diferença. Esse comando, ele chama-se se então senão. O senão, ele nega a condição. Se o então ele confirma, o senão ele nega. Um exemplo. Se eu for de carro para a escola, então pego o carro e vou. Se não, pego o ônibus e vou. Ok? Então o que o senão faz mesmo? Ele nega a condição. Tá? Se for verdade faz um lado, se não faz o outro. Então, o que nós temos aqui? O lado verdadeiro. Agora, para caracterizar o lado falso, eu devo escrever a palavra senão. E eu escrevo o que está dentro do bloco falso. O que está no bloco falso? O escreva menor de idade. Bom, já fiz esse lado e já fiz esse. O que isso aqui quer dizer mesmo? Fecha condição. Fim C. Depois, fim. Ok? Tentar fazer o de linguagem ser nesse pedaço. A variável ficaria como? Int n. Tudo bem? Como que é o comando leia? Porcento de tudo bem? Por que ele Bom, é mesmo, né? Eu coloquei ID aqui em cima. Int, ID de idade, leia, ID de idade. Tudo bem? Comando C, como que ficaria? É a mesma coisa. If, qual é a condição? E maior ou igual a 18. ID maior ou igual a 18. Ó, vejam que agora o bloco de verdadeiros, o bloco verdadeiro tem um par de chaves e o bloco falso tem outro par de chaves. Tudo bem?
Então, vamos fazer o par de chaves verdadeiro. Uma dica, sempre quando você for abrir chaves por conta de bloco, você já abre e fecha. Senão, uma hora você vai esquecer e não vai funcionar nada. Tudo bem? Então eu sei que aqui dentro eu tenho que escrever o quê? Maior de idade. Ficaria como? Printf. A mensagem maior de idade. Ponto e vírgula. Ok? O que o else quer dizer mesmo? Tradução, alguém lembra? Sabe? Tradução de else? Oi? Aquilo, isso, aquilo. Serão. Traduzir else é a palavra serão. A mesma que é usada aqui, ó. Tudo bem? If, ou seja, se acontecer isso, faz isso. Else, aquilo. Ok? Só um minutinho, peraí. Else. Opa, agora é o bloco falso. Deixa eu colocar aqui as chaves. Você vai perguntar uma coisa? Ah, não? O que eu faço se for falso? Escreva o quê? Menor de idade. Printf. Qual é a mensagem? Menor de idade. O que vem depois? O fim C. Não existe indício. Ok? E por fim vem o quê? Fecha chaves do intimate. Então, vou fazer uma pergunta, vocês respondam, por favor. O que faz exatamente esta chave? Fecha o bloco. Certo? Meio certo. Outra tentativa. Fecha o bloco verdadeiro. Fecha o bloco verdadeiro. Está claro? O que faz exatamente esta chave? Abre o bloco falso. Abre o bloco falso. E o que faz esta? Abre o bloco verdadeiro. Sim? Sim. E o que faz essas chaves? Fecha o bloco falso. Fecha o bloco falso. Meio certo. O que mais ela faz? Deixa o C. Fecha o quê? O C. Ele fecha a estrutura também. Além de fechar o lado falso, ele também fecha a estrutura. Tudo bem? O que faz essas chaves aqui? Fecha o meu programa. Ok? Agora uma coisa que o erro que vocês mais vão cometer. Alguém está vendo o ponto e vírgula escrito aqui? Não tem. Por quê? Agora eu posso falar com propriedade o que faz o ponto e vírgula. Qual é a definição de ponto e vírgula em uma linguagem, na linguagem C? Fim de instrução. Toda vez que acabar uma instrução, eu coloco ponto e vírgula. Olha aqui. Lembra que eu falei que o comando leia era o comando simples? Então, um dos três. Ó, leia a variável id, ponto e vírgula. Quer dizer o que é esse ponto e vírgula? Acabou a instrução. Leia id. Int id, ponto e vírgula. Quer dizer o que é essa linha? Declare a variável id como inteira e acabou. Ok? Primeiro eu vou falar aqui. O comando C, ele não termina aqui. O comando C, ele termina aqui. Todos concordam? Então, fazer a mesma coisa. O comando C, o if, ele não termina aqui. O comando if, ele termina aqui. Funciona. Ô, professor, se eu colocar um ponto e vírgula aqui? Não é obrigatório, mas se quiser, coloca. Esse ponto e vírgula simboliza que fechou a estrutura.
Então, o comando estruturado, como diz o próprio nome, ele tem uma estrutura própria. O comando estruturado nunca começa numa linha e termina na mesma linha. Ele sempre termina em outra linha. Ok? Só para ficar claro. Eu vou numerar as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Pergunta de prova. Se o cara digitar em ID 45, quais linhas serão executadas? 1, 2, 3. Não. Se o cara digitar 45, quais linhas serão executadas? 3 e 6. A linha 1 vai ser executada? A linha 2? A linha 3? Vai ou não? Vai. A linha 4? Não. Linha 5? Não. A linha 6? Sim. Sim. 1, 2, 3, 6. Lembra aquele negócio para a gente pular a linha? Vamos dar um exemplo. E se a pessoa digitar 10, quais linhas serão executadas? A linha 1 vai ser executada? Sim. A linha 2 vai ser executada? Sim. A linha 3? Não. A linha 4? Linha 5? 6. Então, 1, 2, 4, 5, 6. Ok? Então, que fique claro que aqui é o lado verdadeiro e aqui é o lado falso. Aqui é o lado verdadeiro e aqui é o lado falso. No fluxograma está explícito, porque a setinha está indicando. Mas aqui eu que tenho que saber. Ok? Então, apenas para a gente deixar claro na hora de vocês forem montar o exercício. Pessoal, uma pergunta. O lado verdadeiro simboliza o que no fluxograma? Alguém lembra? Todos concordam? Sim ou não? O lado falso simboliza o quê? Todos concordam? Sim ou não? Este conector aqui simboliza o quê? Em C. E este símbolo aqui simboliza o quê? Então, se vocês copiarem esse rabisco aí, você nunca vai errar quando você for transformar o fluxograma no pseudocódigo. E o mesmo vale para cá. Bom, se está no pseudocódigo, fica fácil aqui. Só tem que lembrar das chaves. Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Agora podem copiar quem quiser. Ô, professor, esse é... Espera um minutinho.